Capítulo 1 Oração e Reavivamento, parte 2. Retornou. Relatou-se que os transpasseiros das minas não conseguiam entender os comandos dos mineiros convertidos, que havia deixado de praguejar e pareciam falar de línguas do céu. O reavivamento se enfraqueceu por volta de 1906, mas seu impacto sobre milhares de vidas permaneceu quando foi perguntado a uma senhora por que o reavivamento de Gales estava desaparecendo. Ela prontamente respondeu: "Ele nunca desaparecerá, pois ainda está queimando dentro do meu coração." E ele queimou dentro do coração piedoso desta mulher por mais de 70 anos. Uma nação inteira foi mudada por causa de um jovem, Evan Roberto, e seu grupo de amigos que levou a sério o exemplo apaixonado de intercessão de Nosso Senhor. Uma nação mudada pela oração. Alfredo estava correto quando disse: mais coisas são alcançadas pela oração do que o mundo jamais sonhou. Um dos momentos mais dramáticos na memória recente foi a queda do Muro de Berlim. Poucos perceberam o movimento concentrado e poderoso de oração que culminou com um surpreendente evento acontecendo no leste de Berlim, em 9 de novembro de 1989. Em 1882, Christian, um jovem alemão pastor em Leipzig, abria as portas de sua igreja cada segunda-feira à tarde para oração e discussões sobre a liberdade, e essas sessões de oração cresceram tanto que, em uma segunda-feira à noite, em outubro de 1989, 8.000 pessoas se aglomeraram na igreja e mais de outros 1.000 pessoas ficaram em pé do lado de fora da igreja. Nicolai, um movimento nacional pela liberdade, nasceu no berço da oração. Dezenas de milhares de pessoas nos bairros, vilas, cidade de leste da Alemanha se juntaram aos intercessórios de Leipzig naquela segunda à noite. No mês de outubro, cerca de 1 milhão de pessoas estava orando pela liberdade. 20 anos após a queda do Muro de Berlim, comentando sobre a grande necessidade de intercessão diligente, o pastor Christian declarou: percebemos que, se parecemos de orar, não haveria esperança para uma mudança na Alemanha. Um ex-oficial do governo comunista que havia trabalhado com a Stasi, polícia secreta do leste da Alemanha, deu este incrível testemunho: estávamos prontos para qualquer coisa, menos para velas e oração. O Muro de Berlim não pode se suster diante do som das orações fervorosa do povo de Deus unido. Ellen White afirma uma verdade semelhante sobre o poder da oração ao som da fervorosa oração. Todo o exército de Satanás treme. A oração faz a diferença. A oração intercessora é poderosa, assim como o Muro de Berlim caiu mediante as orações do povo de Deus.
Os muros que nos separam de uma experiência íntima com Deus caem quando oramos. Os muros que impedem o poderoso reavivamento que Deus espera enviar para a sua igreja vêm ao chão ao som de uma intercessão diligente. Os muros de orgulho, preconceito, ira, amargura, impureza, acomodação, indiferença, materialismo, e todos são derrubados pela atuação do Espírito Santo mediante a oração. A oração é uma necessidade indispensável se esperamos um reavivamento. Faz esta observação: desde o Pentecoste não se viu um despertar espiritual em nenhum lugar que não começasse com uma união de oração. Percebemos que nenhum movimento espiritual continuou após o declínio de tais encontros de oração. A oração, humilhamos o coração diante de Deus, reconhecendo nossa total dependência dele. Na oração, unimos-nos a Davi, implorando: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, verso 10. Confessamos com Daniel e não obedeçamos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seu servo, os profetas. Daniel 9, 10. E clamamos como Paulo: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E com o apóstolo em oração, nessa fé se agarra às promessas de Deus. Alegremente exclamamos: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 7, 24 e 25. A oração abre nossa vida ao poder purificador de Deus. Durante a oração, o Espírito Santo examina nosso coração. Vemos pecados escondidos e defeitos em nosso caráter, que nos impede de ser as testemunhas poderosas que Ele espera. A oração nos leva a uma relação íntima com Jesus. Na oração, abrimos nossa mente à guia do Espírito Santo e buscamos sua sabedoria e não a nossa. A oração é grande conflito. No contexto do grande conflito entre o bem e o mal, a oração permite que Deus trabalhe mais poderosamente do que se não houvéssemos orado. Este conflito entre Cristo e Satanás é travado entre as forças do inferno e as forças da justiça. A luta é real. Milhares e milhares de anjos bons e maus estão envolvidos. O último livro da Bíblia, o Apocalipse, descreve a batalha desta forma: Miguel e seus anjos pelejam contra o dragão. Também pelejam o dragão e seus anjos. Apocalipse 12, verso 7. Um terço dos anjos do céu se rebelou contra Deus. Em Apocalipse 12, verso 4. Essas forças do mal trazem desapontamento, doença, desastre e morte ao nosso mundo. E as forças da justiça trazem a alegria, paz, saúde e vida. Cada um de nós também participa deste conflito. E um planeta em rebelião contra Deus, quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, cederam à tentação do mal. Eles perderam o domínio deste planeta que Deus lhe havia concedido. Satanás se tornou o príncipe deste mundo. João 12, verso 31. E a Bíblia também a chama de o príncipe da potestade do ar. Efésios 2, verso 2. E nesse grande conflito, nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Efésios 6, verso 12. Oração é uma
é arma para derrotar os poderosos.